jamais, né, você iria querer levar um nas costas para fazer um marketing para uma música, né? A bala tá alojada aqui, Não, eu tomei, tá, pessoal, e foi real. E não tinha como fazer uma cena de filme ali nas minhas costas, né? Não é Netflix, né? Ah, vamos fazer aqui, todo mundo vai se abaixar, não vai pegar em ninguém. Pegou no Sério? Tá, só vai pegar nas costas de Neif e amanhã ele vai fazer um marketing em cima disso. Não, eu não pedi pra tomar, eu nem queria tomar, eu queria estar lá fazendo show, até porque eu tive que cancelar um show. Graças a Deus eu tô bem e tô vivo. Nem melhor nem pior, o diferenciado! Veja momento em que suspeitos de que a Anderson Neif são vistos durante show. Caminha hoje no funk, que não estão mais presentes por causa dessas paradas. Entendeu? Felipe Boladão, vários caras da Leste. Quantos caras aí, ó, se foram. Então, outros que não se foram, graças a Deus, o Cacheta, o Menocá, foram caras que tomaram, mano, foram perseguidos, certo, mano? Então, tipo assim, isso aí não é tipo de brincadeira. Então, eu não vou levar como uma brincadeira, já vou levar um bagulho mais a sério, entendeu? Já vou dar meus pulos aqui, já vou fazer minhas caminhadas aqui pro lado de cá, certo, mano? Então, poucas ideias. Esses bagulho não se brinca, então não vai no que é. Então, já vou dar o papão. Não vou entender legal essas ideias. Vou atrás do que é esse negócio aí, pra ver se eu acho. Se eu achar, nós vai trocar um papo de homem mesmo. Porque, mano, esse bagulho de saque vai dar que pau, o parceiro acabou de tomar aí na van aí, ó. O moleque lá, graças a Deus, fez a cirurgia, deu tudo bem lá pro moleque lá. Certo, mano? Então, essas caminhadas não é da hora, mano. Não é brincadeira que se faça. Não te peço que olhem por mim pro Senhor me guiar. Fala, galerinha, primeiramente queria agradecer a todos os fãs, tá, que mandaram pra mim flores, meu chocolate preferido. Isso é muito importante, tá, esse carinho que vocês têm por mim. Eu vou falar aqui detalhadamente mais ou menos o que aconteceu e o que a gente viu e o que a gente passou naquele momento de conturbação, né? Eu acho que minha banda, os meus funcionários também, meus amigos, estão meio em choque, né? A ficha tá caindo ainda de tudo que aconteceu e do que poderia acontecer também, uma fatalidade com qualquer outro inocente, né? E a gente poderia estar numa situação pior, mas graças a Deus as coisas vêm dando certo e primeiramente, óbvio, eu agradecer a Deus que Ele concedeu a minha vida, né? E de estar aqui fazendo esse vídeo para vocês. Então vou contar detalhadamente tudo o que aconteceu e tudo que a gente passou, tá bom? Vambora? Então, galera, eu vou contar aqui para vocês, tá certo? Como tudo aconteceu, detalhadamente, bem do começo, tá? É o seguinte, eu já tava com um pressentimento muito ruim, tá? Mas eu não acredito nesse negócio de pressentimento. Ah, eu tô com pressentimento que vai acontecer, eu só vou. Tá? E se for de acontecer, que seja da permissão de Deus. E aí eu tava sentindo uma coisa que eu nunca senti, né? E não era normal. Era a tontura, meus olhos começaram a ficar tontos, eu fiquei com o coração acelerado, com vontade de vomitar e fiquei, bom. E aí não deu aquela vontade de não ir pro show, porque eu tava ansioso, porque é uma cidade nova, as pessoas pagaram, né, pra assistir o show, meus fãs já estavam mandando mensagem, cadê você? Já é 3h20 da madrugada, você não apareceu, e o meu show era de 4 horas da madrugada, e a gente tinha uns 30 minutos, 40 minutos para chegar na balada e fazer acontecer o show. E aí eu segui, né, na minha van, fui pro show, de antemão, os contratantes vieram falar comigo, meus sócios também, Bruno, Lucas, conversaram comigo, tal, ó, vamos fazer esse show, tal, eu disse, pô, tô passando muito mal. Aí ele, ó, não quer fazer esse show, se não quiser, a gente explica lá o contratante, ele vai entender, tal, a gente explica o público, senão eu vou fazer esse show. É muito importante pra mim, eu tô aqui em São Paulo, é uma cidade que eu nunca venho, então eles precisam desse show, eu vou fazer o show. E aí eu subi no palco, fiz o show, tudo ok, a gente meio que tava cansado porque o CO2 tira muito oxigênio da gente quando a casa é fechada, e Matheus, ele saiu pra tomar um ar. Por quê? A porta de entrada dos artistas para o palco é tipo assim, abriu a porta dos artistas, já tá em cima do palco. 5 metros, já tá em cima do palco. Então, Matheus saiu para tomar um ar e foi para perto da porta onde os artistas entram. E quando o Matheus saiu para tomar um ar, Matheus é meio dançarino, quando ele saiu para tomar um ar, um dos suspeitos, né, perguntou a ele disse que viu, ele disse, irmão, quando eu saí para tomar um ar, ele perguntou, o Neif tá fazendo show ou o Neif já saiu? E ele respondeu normalmente, perguntando, né, como se fosse um fã que quisesse tirar foto. Ele respondeu, não, ele tá fazendo show, por quê? Ele, não, eu só queria tirar uma foto. E aí ele saiu. Quando ele saiu, Matheus voltou pro show normalmente, tudo ok. Quando acabou o show,
eu fui pra van tirar foto e todo mundo da casa de show saiu. Todo mundo, literalmente todo mundo saiu. Eu era a última atração, todo mundo foi tirar foto e eu atendi todos os fãs. Nisso que eu fui atender todos os fãs, a galera da minha equipe já começou a observar um comportamento estranho dos suspeitos, né? Tinha 3 motos, aquilo ali não era. E essa atitude suspeita fez com que a galera da minha produção tomasse uma iniciativa de tá estranho, como é que é isso, o que eu vou fazer? Foram pra frente dos suspeitos, porém na filmagem mostra eles meio que, poxa, será que dá pra fazer agora? Com certeza eles iriam fazer naquele momento. Só que tinha muitos fãs, muitas fotos, e eles estavam querendo o melhor momento, né? Porque a pessoa, o cara que tem a má índole, ele só quer agir na covardia. Então no melhor momento eles iriam fazer. Quando o pessoal da minha equipe chega e começa a olhar pra ele, encarar, eles vão embora. Eles pegam uma moto e saem em fuga. Só que eles ficam rodando, né? Como se já conhecesse aquela localidade. E ficam rodando. Mas se vocês perceberem no vídeo, tem um quarto suspeito. Porém, a polícia já está investigando, tá certo? E aí eu não posso falar muitos detalhes. Mas, quando eles voltam, e eu termino as fotos, a gente meio que já fica assustado com aquelas motos sem placa, né? Que eles estavam sem placa, de blusão. Poderia ser um possível assalto, né? Mas a gente viu a movimentação e ligou uma coisa com a outra, tipo, não, isso aqui não era assalto. Isso aqui ele ia realmente ele ia tirar a vida de alguém. E eu tenho certeza absoluta que a vida que ele queria tirar era minha. Até porque eles foram até mim, o quarto suspeito ficou olhando demais pra mim, né? Perguntando se o Neif já tinha terminado o show, o Neif, então o alvo era o Neif. E aí é o seguinte, eu não tava sabendo de nada, fiquei tipo meio que, gente, vamos tirar as fotos. Fui tirar as fotos, terminei as fotos com todo mundo, a gente pegou a van, a nossa equipe, minha irmã também já se ligou, né, na movimentação, vamos embora pessoal, vamos embora. Pegou a van, seguiu a caminho do hotel. A caminho do hotel, a minha irmã liga e fala, ó, a moto tá seguindo vocês. E aí a nossa equipe fez, não, a gente sabe que tá seguindo, mas a gente vai despistar. E aí a gente meio que despistou as motos, a gente perdeu de vista. Então a gente achou que eles desistiram e seguiram o rumo deles. Só que 10 minutos depois, acho que uns 10 minutos de trajeto, a gente desce um túnel, eu acho, não sei, ou é um viaduto, não sei, e eles aparecem do nada. Só que no vídeo que as emissoras postaram das câmeras de segurança, mostram 2 suspeitos no cruzamento. Mas não foi esses suspeitos que possivelmente fizeram de perto. Tinha mais um motoqueiro que se aproximou muito mais da nossa van, que ele aparece do outro lado da filmagem, muito rápido mesmo, tipo, de supetão, que é pouco visível. E aí, essa primeira moto que passa, tá? Essa primeira moto que passa para nossa van, ele é que efetua os primeiros e aí dentro da van já estava um caos. Mas aí eu vou contar detalhadamente o que aconteceu por fora e sobre o que vocês estão vendo nas câmeras. Quando ele começa a efetuar, ele consequentemente só está pilotando com uma mão só. Eu acho que ele estava com a mão na embreagem e com a mão direita para dentro da van. Os bandidos, eles param, né, e pegam o cruzamento. Os 2 bandidos, eles saem pelo cruzamento e vão embora. Os 2, mas o único fica um só na nossa van. E aí aquele caos dentro da van e eles vão embora, né? A gente possivelmente teve uma reação ali, eles foram embora, pronto. Resolveu a situação, a gente meio que ficou assustado ainda, achando que eles iriam voltar, mas e aí eles não voltaram, graças a Deus. E aí eu vou contar o que aconteceu dentro da van para pegar esse em mim. É o seguinte, eu tava no último banco, tá? E eles sabiam que eu tava no último banco, porque essa quarta pessoa viu eu me levantando, eu me levantei e fui lá para o banco de trás. E possivelmente essa pessoa, né, ele tipo fala, né, pro bandido, olha, tá no último banco, assim. A maioria dos foram na parte de trás da van. Ele poderia render o motorista, ele poderia ir na frente, na lateral, deram na lateral também, mas como estava em movimento, estava um pouco difícil dele acertar, né? Então eles acertaram a van, porém a parte traseira. E dentro da van eu vou contar agora detalhadamente como é que foi o caos. Então, aí dentro da van, o caos, claro, foi instalado, né? Quando a gente tava voltando, eu tava dando uma palestra, né? Agradecendo a todo mundo pelos shows, falando sobre o nosso grupo, Grupos Neves, a banda, como tava unida, né? Tava gostando do desempenho deles. E aí eu escutei 2... Pá, pá! Quando eu escutei, Larissa, minha dançarina, ela fez, gente, isso é fogos? Eu disse, não é... Eu já sabia que era... E tinha um dançarino ao meu lado. Eu tava na última cadeira, na parte superior, na última cadeira do lado direito. E o meu dançarino Celso, ele estava do lado esquerdo. Tinha um banco, tinha outro vazio e ele estava no outro, meio que mexendo no celular. Quando a gente escutou os 2 disparos que pegaram na van, eu peguei ele e empurrei ele para o chão.
vai Celso. Aí Celso meio que foi pro chão e eu fiz esse movimento aqui, ó. Eu peguei ele e empurrei ele. Só que tinha uma cadeira aqui na minha frente e eu não consegui ir mais pra... E quando eu fiquei nessa posição aqui, foi que o terceiro atingiu as minhas costas. Porque veio de lá pra cá. O disparo não foi reto, não foi aqui, diretamente aqui pra frente. Porque eu tenho certeza que se viesse de cá, eu teria varado. Porque só tinha o vidro e o banco ia varar. O disparo que veio daqui foi quando eu empurrei ele pro chão e fiz esse movimento aqui. Se eu ficasse assim... os médicos, né, o ortopedista que me examinou lá, falou que poderia possivelmente pegar nessa região. E aqui fica o meu coração. Tá gravando em selfie, né? Por isso que aqui parece do lado direito. Mas poderia pegar aqui do lado esquerdo do meu peito e eu poderia vir a falecer. Mas Deus foi muito bom, deu um livramento a mim. E na hora que eu fiz assim, o tiro passou e pegou aqui. Depois eu vou postar o vídeo pra vocês, né, a marca. Então quando eu recebi que pegou em mim, gente, parecia um murro, juro, parecia um murro com um empurrão e um saco de cimento. Eu fui muito mais pra frente. Quando eu fiz assim, tinha uma cadeira aqui, aí o pegou em mim. Vai, Celso. Quando pegou, tum, aí eu meio que caí pra frente assim, desequilibrei. Só que eu voltei e vi Larissa já no chão. E aí quando eu vi Larissa no chão, ela tava muito apavorada, chorando muito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que pode estar acontecendo com a gente? Meu Deus, o que é isso? Aí eu fui lá, Bernardo, que é um dançarino meu, na hora que pegou em mim, eu falei, cara, ele pegou nas minhas costas, pegou em mim, pegou em mim. E aí, automaticamente, eu já fui nela, vi ela desesperada, apertei a mão dela, disse, olha pra mim, calma, eu tô aqui, calma, olha pra mim. E ela, meu Deus, sou eu, Neif. Aí ela ficou mais calma. Quando o Bernardo viu, meio que, pegou em tu, Neif. Aí ela também escutou que tinha pegado em mim, e aí ela se desesperou mais ainda. Meu Deus, pegou em Neif. Eu, calma. Chegou. E aí, quando eu peço pra ela ter calma, eu já me levanto porque outras pessoas estavam em pé e estavam apavoradas. E aí eu falei, pessoal, baixa. E a equipe de segurança, né, que é lá de São Paulo, pediu pra gente também abaixar. Só que eu vi Teté também muito nervosa e ela pediu pra eu deitar. Deita, Neif, deita, eu deitei. Só que, cara, eu sou líder do grupo, eu sou líder da banda, eu queria que todo mundo ficasse bem. E automaticamente eu me levantei e pedi pra ela ficar no meu lugar. Eu não deite aqui, deite. Aí ela pegou nos meus pés assim, eu levantei, coloquei ela no banco, e aí ela ficou tipo, em êxtase, tipo, não sei o que tá acontecendo, só deitei aqui. E aí quando eu vi todo mundo no chão, foi o momento que o segurança gritou, Neif, abaixa, só tu tá em pé. Aí eu olhei pro lado pro outro e realmente só eu tava em pé. Aí, pai, parece que veio a segunda onda. E aí todo mundo começou a gritar, todo mundo começou a chorar. E aí eu comecei a passar por cima da galera assim e me joguei no primeiro banco, que foi o banco da frente. Quando eu me joguei no banco da frente, eu meio que fiquei lateralizado assim e com as costas assim. E aí chegou um momento, né, que até eu tenho que falar. O meu filmmaker chegou em mim e perguntou, você quer que eu registre esse momento? Eu disse, Valberto, eu estou... Aí ele não acreditou que eu tava... Eu disse, Valberto, preciso de ajuda. Eu levei nas costas, fala abaixo, senão a galera vai ficar em pânico. Só que tinha um dançarino que sabia que eu tinha levado. E Larissa também, só que ela tava em choque. Aí Matheus, Léo, todo mundo que tava não sabia. Sofia, blogueirinho, não sabia que eu tinha levado esse... E aí eu tava tipo, meio que calado assim, com dor, mas tipo calado, né? Aí eu disse, Vini tava na frente, eu disse, aperta minha mão, que eu levei aqui. Aí ele apertou minha mão, e meio que eu tava ficando com sono, com muita sede, e tipo, meio que a vista tava já escurecendo. Mas eu sabia que era nervosismo, algo do tipo. Comecei a perguntar pelos meus filhos, por favor, meus filhos, meu Deus, meu filho, eu não posso morrer agora, não posso morrer. Comecei a falar sobre minha mãe, liga pra Tiago, comecei a pedir pra, tipo assim, eu só queria socorro e não queria morrer naquela hora. E aí, Mandy, né, minha dançarina mais nova, ela tava na minha frente assim, de costa pra mim. Aí ela tipo, tava muito nervosa, muito, chorando muito. E ela falou, meu Deus, isso nunca aconteceu comigo, meu Deus, a gente não pode morrer, meu Deus. Nem tá... Porque ela escutou, né, que tava muito próximo, aí eu peguei nas costas dela assim, não, mas eu tô bem, calma. Aí ela meio que ficou calma, e começaram a fazer uma oração, e a gente seguindo pro hospital, e os seguranças, né, tentando ajudar a gente a parar o trânsito. Abre, parou o trânsito, e a gente passando por um lado, pro outro, e a gente furando bloqueio, furando um monte de coisa, furando o trânsito, sinal vermelho. E eu só queria ir pro hospital. Pro hospital, precisava de ajuda. E todo mundo meio que ficou mais calmo. Eu tava baleado. E o pessoal da minha banda descobriu que eu tava baleado. Por quê? Porque o segurança percebeu uma movimentação estranha minha, né? Naquele banco ali. Porque eles estavam no banco da frente. E aí eu tava lateralizado, porém, não tava tipo... Não tava... clamando, né? Não tava chorando. Eu tava meio que tipo... Segurando a dor, só queria que chegasse no hospital. Eu disse, só vai pro hospital. Aí ele, hospital... Quando ele foi olhar, ele disse, tá bom. Eu falei baixinho. Aí ele foi olhar, que tem até um vídeo, ele vai olhar. Quando ele olha e fala, Neif, pegou em Neif. Aí o caos ficou na van. Meu Deus. Aí, em seguida, graças a Deus, a gente já chegou no hospital. E aí, eu lembro que ele me colocou assim, tipo, eu fiquei com a cabeça pra lá. E eu fiquei, tipo, meio que sendo levado. E aí eu só escutava, emergência. E daí eu apaguei. Não lembro de muita coisa. Só vim meio que
acordar, eu tava em choque, eu acho que eu tava de olho aberto, mas tava em choque. E aí eu só vim acordar quando furaram aqui meu... E aí quando furaram meu braço, eu acordei e vi muito médico, assim, muito enfermeiro. Eu disse, gente, eu vou morrer, pessoal, eu vou morrer. Cadê minha irmã? Aí tava o meu segurança, né, um parceiro meu, não, calma, tá tudo sob controle, tá tudo ok, o cirurgião vai vir aqui e tal. Primeiro era um cirurgião, porque acharam que tinha pegado no pulmão, eu estava respirando normal. E aí começaram a dar um monte de coisa na minha veia e só tava assando, meio que tava queimando, mas não tava doendo. Eu estava assando, pô, tava assando muito, eu não chorei, mas queria chorar pra caralho, né, mas eu odeio chorar na frente dos outros. Mas a minha irmã veio, conversei com a minha irmã também, fiquei mais calmo. Aí o cirurgião pediu para fazer o médico, na realidade, né? Não sei nem se era o cirurgião lá. Ele pediu para fazer uma tomografia e quando ele viu o raio-x, né? Viu lá a tomografia também, ele olhou os dois e disse, cara, isso aqui eu vou ter que chamar o ortopedista. Aí chamou a ortopedista, aí veio a médica ortopedista e perguntou se eu tinha perdido aqui os sinais, né, do braço. Ela perguntou, tá sentindo aqui? Eu tô, aqui também, aqui e aqui. Aí ela tipo meio que ficou sem entender, ela disse, pô, não pegou nenhum nervo e tal. Aí ela chamou o médico de novo, ó, você me chamou aqui e tal. Ele disse, ó, tá aqui atrás. Mas eu não sei como é que ele foi parar aí. E ele parou, né, nessa posição. Quando ela me virou, ela, já sei. Você fez algum movimento? Eu disse, ó, fui empurrar meu bailarino, fiz assim, o tiro bateu lá. Então o tiro veio lateralizado. Porque ela já procurou se tinha varado. Porque a bala era de 9mm e ela foi ver se tinha varado, mas não varou. Ela deduziu que o tiro foi lateral, o tiro veio daqui assim e parou aqui. Ela disse, ó, por Deus, isso aqui é um milagre. A bala parou atrás da escápula, ela disse que é muito difícil, porque ia quebrar a escápula, ia quebrar tudo, ia ter que colocar ferro, mas ela disse que não precisava. Ela literalmente parou atrás, trincou. Ela disse que trincou um pouquinho, mas eu estava fora de risco, seria uma cirurgia de baixo risco, né? E ela chamou lá de novo o cirurgião. Quando o cirurgião veio, ele disse, ó, com esse raio-x, fez um raio-x, não sei, tinha 2 papéis. Ele disse, ó, 2,5 cm e alguns milímetros lá, ele disse que ia pegar no pulmão, eu só teria alguns minutos de vida ali, se pega no pulmão, ia ser uma morte como se fosse afogamento com sangue, e eu ia ficar com dificuldade respiratória e ia embora. A gente passou 15 minutos para chegar no hospital, não ia dar tempo. Se fosse aqui no coração, ia ser fatal na hora, a bala ia percorrer muito rápido e eu ia morrer. Mas eu fiz assim, a bala pegou atrás, e hoje, graças a Deus, eu tô aqui por um milagre, claro, né? Ele que permitiu eu estar fazendo esse vídeo aqui hoje. Então, quando eles começaram a falar isso, começou a passar um filme na minha cabeça, o porquê, a galera, tipo, por que eles queriam fazer isso? O que eu fiz de errado? Espero que a justiça seja feita e que tudo se esclareça da melhor forma possível. E aí, a gente foi pra parte da cirurgia, né? O meu empresário, Thiago, ele pagou a cirurgia imediatamente, só queria ver meu bem lá naquele momento, e aí os médicos subiram, eu no elevador, fui pra sala lá de cirurgia. E aí eu fiz a cirurgia, só que chegou um momento que eu não estava sentindo mais dor e nem queimou, porque eu estava com muito medicamento na veia, e as minhas costas aqui, essa região, e meu braço estava meio que dormente, mas eu conseguia fazer os movimentos normais, só que eu não estava sentindo mais dor. E aí ele perguntou, ó, você quer ficar mais um dia internado, ou você... Eu disse, doutor, eu quero ter alta, eu consigo ter alta hoje, dura quanto tempo essa cirurgia? Ele disse, ó, normalmente 2 a 3 horas a cirurgia, para retirar a bala, ela pode percorrer mais um pouco no seu corpo, você quer ir hoje? Você quer ir hoje? Ele disse, ó, então pelo menos passe 4 horas aqui no hospital, e aí você vai estar liberado. A cirurgia é risco minúsculo, mas a gente tem que ter cuidado, até porque a gente tem um hospital que tem que ter cuidado com o paciente. E o pessoal do hospital foi muito atencioso, né? Todo mundo foi super atencioso comigo, o cirurgião, a galera da tomografia também. Algumas pessoas me conheciam, os enfermeiros, os médicos, e cuidaram muito bem de mim. E aí eu pedi pra ter alta muito rápido, porque eu tava com muito medo, não sabia o que poderia acontecer depois, eu tava em outro estado, não tava no meu estado, né? Não sei como é que as coisas iriam acontecer dali pra frente. E eu só queria ir embora, liguei pro meu empresário, tira minha passagem, vou embora, preciso proteger minha banda, preciso tirar todo mundo daqui. Mas graças a Deus deu tudo certo. O médico me liberou, eu já tava com 0 dores, agora eu tô com um pouco de dor porque meio que esfriou, mas eu tô tomando alguns analgésicos também, tomando alguns medicamentos e evitou a inflamação, etc. O médico disse que teve que deixar o tubo aberto, não ponteou, porque poderia ser que necrosasse ou ficasse podre. E tá aberto aqui, depois eu vou postar o vídeo pra vocês verem que ele pegou em mim, que muitas pessoas acham que é marketing, né? Muitas pessoas acham que é pra soltar música ou se autopromover com isso, ou eu armei isso, né? Eu acho que jamais, né, você iria querer levar nas costas pra fazer um marketing pra uma música, né? Ninguém ia pedir minhas costas aqui pra eu postar uma música amanhã. Não, eu tomei, tá, pessoal? E foi real. Eu tava bem melhor, ontem eu tava melhor, com 0 dores. Hoje eu tô com um pouco mais de dor, como eu falei. Mas ontem eu fiz uma entrevista pro Fantástico, consegui falar normalmente. Não tava queimando, não tava doendo, mas a bala estava, né, a marca do buraco do estava aqui e o curativo tá aqui feito. Eu vou postar o vídeo para vocês verem depois, que foi tudo real. E não tinha como fazer uma cena de filme ali, né? Não é Netflix, né? Vamos fazer aqui, todo mundo vai se abaixar.
não vai pegar em ninguém, tá? Só vai pegar nas costas de Neif e amanhã ele vai fazer um marketing em cima disso. Não, eu não pedi pra... Nem queria tomar... Queria estar lá fazendo show, até porque eu tive que cancelar um show ontem. Mas, graças a Deus, eu tô bem e tô vivo. E eu só quero que a justiça seja feita, né? Que venha tudo ser esclarecido. E tem muitas pessoas que ficam especulando, né? Para se autopromover. Até na política também, tem políticos aqui da região de Pernambuco que vêm se autopromover em cima dessa situação. Que eu sou um pai de família, sou trabalhador, cidadão, estava trabalhando, sou pernambucano e os políticos daqui ficam nessa de time A, time B para querer se autopromover em cima dessa situação. Eu acho que todo o apoio que vocês me deram aí foi válido, tá sendo válido, tá? A justiça vai ser feita, se Deus quiser. E para vocês entenderem, tá? Não tem nada a ver com o que estão postando e insinuando que o Neif tá lá, que o Neif zombou do funk, que o Neif isso e aquilo, que o Neif é envolvido, que o Neif... Zero. Eu não sei o que de fato aconteceu. Todo mundo do funk me ligou, Dom Juan, Joãozinho VT, todo mundo me ligou, inclusive, pessoal. Inclusive, eu queria que vocês, encarecidamente, tá? O meu amigo Joãozinho VT, ele é meu parceiro, ligou pra mim, pedindo, tá? Pra que vocês parassem de ir no Instagram dele e falar que o motivo foi porque ele comentou que não sei o que eu postei uma foto de IA. Pessoal, aquela foto eu já expliquei. Muitas pessoas, tá? Queriam que eu fosse preso, como se eu fosse um cara que estivesse lavando dinheiro, mas eu provei, tá? E posso provar também que todas as minhas notas fiscais, todos os meus impostos, eu pago tudo corretamente. Meu dinheiro é de show, tá certo? Meu dinheiro é de correria, é de suor, tá? Eu tenho empresa também para patrocínios, que todo mês eu ganho dinheiro com isso, entre outras coisas, tá? E aquela foto ali que eu postei do IA, como se eu estivesse sendo preso, foi zombando das pessoas que queriam que eu fosse preso. E o pessoal do funk ligou pra mim e perguntou: Neif, o que aconteceu? No mesmo dia. E eu expliquei. Foi isso. E acabou ali, pessoal. Não tem nada a ver que eu fui pra São Paulo e a galera do funk me pegou lá. Zero. Inclusive, a galera do funk me abraçou e muito. MK, Dom Juan... Todo mundo me abraçou, todo mundo ligou pra mim preocupado, porque a gente é do mesmo segmento, a gente é do mesmo sangue, a gente é da mesma cor, né? A gente faz a mesma parada, a gente vai fazer o funk, a gente vai mostrar a nossa arte, né? Então todo mundo ficou preocupado comigo, por quê? É um estado que outro artista de fora vai e é recebido assim, isso fica feio pra São Paulo, isso fica feio até pro funk também. Então, tipo assim, as pessoas se comoveram com a situação e tentaram me ajudar de certa forma, ligando pra saber da minha situação, do meu estado de saúde, que isso não poderia acontecer, e todo mundo aqui tá numa boa. E sobre Talarico, não peguei mulher de ninguém, tá? Vocês ficam especulando aí, querendo ganhar hype, querendo ganhar fama, em cima desse atentado contra a minha vida. E eu não fiz nada de errado, tá? Eu tô com a minha consciência tranquila, mas a justiça vai ser feita e um dia eu vou postar isso aqui pra vocês, tá bom? Um beijo a todos, é nóis, abraço. E outra coisa, pessoal, eu não vou parar, tá certo? Eu não vou parar de fazer show. Santa Catarina, semana que vem eu vou assim mesmo, canto com a mão esquerda, tô nem aí. Mas eu não vou deixar meus fãs na mão, tá certo? Vai dar tudo certo também em Santa Catarina, em Manaus, no Acre e em outros estados, tá? Eu vou fazer show, já disse pro meu empresário aqui, já disse pra minha irmã quer que eu fique em casa, mas eu vou pro show. Eu vou também. Vai todo mundo pro show, tá? Então é isso, pessoal, nada vai me parar, nada vai me abalar, só quem me para é Deus, tá? Um beijo de coração a todos vocês, eu tô vivo, tô aqui pra contar a história, eu sou um testemunho de vida, vambora, pô. Eu sou funk, eu sou brega. E outra coisa também, pessoal, na hora lá, eu acho que, quando eles me perguntaram, né, eu tava em transe ainda, a data de nascimento no raio-x, colocaram dia 2 de 2 de 2002, mas eu sou nascido dia 8 de 2 de 2002, 24 anos, e aí colocaram dia 2, tá? Mas esse raio-x aí é meu. Queria abordar um ponto aqui com vocês que tá meio polêmico, e é impressionante como coisas se tornam polêmicas e, enfim. Essa história desse tal de Anderson Neif aí, né? O jornalismo parece que perdeu o seu senso questionador, sabe? Que é a base do jornalismo, é ser questionador, né? É se questionar, é mesmo? Como é que eu fico sabendo se é mesmo? Como é que eu checo isso? A versão dada pela assessoria do cantor é que... Cantor não, enfim. É que teriam na van e ele teria levado nas costas. E aí se divulga uma imagem dele deitado, dormindo num leito do hospital. Os ombros de fora. Nenhum ferimento. Depois se muda essa versão para no ombro. Já tem essa imagem mostrando os ombros sem nenhum ferimento. E aí depois se solta uma imagem de dentro da van, do que seria o momento logo após o... Não há uma gota de sangue, não há nada. Zero. E ele tá como se tivesse desfalecido. Mas peraí, se eu no ombro ia desfalecer, não encaixa. Aí depois vem ainda um vídeo ele dizendo que tá se sentindo mal, antes da história. Não encaixa. E eu não vi ninguém se questionar isso. Cadê o curativo do ferimento? E aí vem a cereja do bolo pra mim. Diz que passou por uma cirurgia. Ele mesmo grava um vídeo dizendo que teve alta no mesmo dia. Eu nunca vi ninguém passar por uma cirurgia e ter alta no mesmo dia. Enfim, são questionamentos que deveriam ser feitos pelo jornalismo, mas também eu estou trazendo esse fato
para que a gente, enquanto sociedade, entenda que a gente precisa questionar as coisas. É importante questionar. Questionar não é duvidar, é questionar. E questionar leva a gente a achar a verdade. Vamos embora ver o desdobramento disso e questione. Questione tudo. Questione até esse vídeo. É importante para a gente crescer como sociedade. Eduardo Moura, isso aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, devagar. Ai, meu Deus. Espera, mãe. Puxa. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso aqui é um... Entendeu? Isso aqui passou quase próximo ao meu pulmão, tá? Eu nunca ia brincar com a situação dessa e você fazendo um vídeo aí pra se autopromover, né? E uma pessoa de Pernambuco, né? Porque eu sou um ser humano. Além de ser um cantor, como você falar, um cantor. Eu tenho mãe, tenho família, tá? E eu tava trabalhando, é o meu trabalho. Isso aqui eu nasci de novo. Isso aqui é um... Eduardo Moura, isso aqui, ó. Devagar. Apresento a vocês o mais novo perito criminal do Recife, o excelentíssimo vereador Eduardo Moura. Essa história desse tal de Anderson Neif aí, né? Ele não foi à cena, ele não viu o ferido, ele não falou com a polícia, ele não leu o boletim, mas do carro, com o celular na mão, ele descobriu sozinho que o que Neif levou não existiu. Sherlock Holmes que chore. Eduardo, Neif, ele tomou... E a cirurgia que eu passei, graças a Deus, foi de pequeno risco, tá? Então por isso que eu tava deitado, por isso que eu tava bem, tá? Mas passou bem perto do meu pulmão, tá? Foi lateralizado, então por isso que ele pegou aqui. Ele veio de lá pra cá e a bala entrou aqui. E eu poderia morrer, se fosse mais um pouquinho embaixo, tá bom? Isso aqui é... Ele tomou nas costas, voltando do trabalho, depois de um show. A cirurgia foi lá no Sírio-Libanês. Ele tem mãe, ele tem família, ele tem filhos. E ainda se recuperando, ele precisou gravar um vídeo para poder te desmascarar. E você, do celular, transformou tudo em piada, em conteúdo, em engajamento. Tudo isso por voto, tudo por like. Vida não é like, Eduardo. E não é a primeira vez. Faz pouco tempo que você desrespeitou a memória de uma criança falecida para atacar o hospital da criança, que é um patrimônio da saúde pública do Recife. Então, porra de menino de 8 anos é você! Que usou a porra de menino de 8 anos! Tudo por engajamento, tudo por voto. Caçar like tem limite. A vida humana, ela tá acima de tudo. Você perdeu a sua família e agora tá querendo brincar com a família dos outros? Neif, irmão, força. Você tá vivo, sua família te tem. O Brasil tá contigo, Neif. E pro vereador, aqui ninguém precisa provar que tomou bala. Quem tem que provar credibilidade todo santo dia agora é você, seu irresponsável.